Oi gente! Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o poder da nossa língua. Essa semana eu tava meditando um pouco sobre esse assunto. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê Tiago comparando a nossa língua como um pequeno fogo assim, gente, colocado num grande bosque. E aí esse pequeno fogo incendeia o bosque inteiro. E ele compara a nossa língua com isso, e realmente a nossa língua é assim, né? Se nós não soubermos como usá-la, um membro tão pequeno do nosso corpo nos leva à perdição. Lá em Provérbios, no capítulo 15, no verso 28, diz que o coração do sábio, ele medita no que há de responder, mas o tolo, ele jorra coisas más. E esse verso eu carrego ele muito comigo, gente, porque assim, quando acontece alguma coisa aqui em casa, de a gente desentender, assim, eu fico repetindo esse verso na minha cabeça, assim. O sábio medita no que há de responder, o sábio medita no que há de responder. Porque na hora da briga, gente, na hora assim que o casal se desentende, eu acho que sai palavras desnecessárias da nossa boca, né? Então, se na hora do desentendimento, na hora que o casal estiver brigando, se a gente pensar no que falar, naquilo que nós vamos soltar da nossa boca, nós vamos se tornar pessoas sábias, porque a palavra que você lançou, gente, ela jamais irá voltar. E dependendo da palavra que você lança na hora da raiva, ela fere a outra pessoa, né? Então que a gente possa meditar, ser sábios antes de soltarmos as nossas palavras, porque ela não volta mais. E uma das coisas, gente, assim, que eu vi que a gente começa a colocar em prática no nosso casamento é o fruto do espírito, sabe? Eu acho que a nossa vida de casado, assim, entre a esposa e o marido como é que eu posso falar? É uma vida que a gente vai aprendendo a cada dia, sabe? Um com o outro, porque são duas pessoas, são pessoas diferentes, com gêneros diferentes, com temperamentos diferentes, sabe? Aqui em casa, eu e o Luiz, eu acho que a gente é bem diferente. Eu não sei se ele pensa assim igual eu, mas eu acho, porque eu sou mais calma, ele é mais estressadinho. Assim, a gente é tudo ao contrário um do outro aqui em casa, e eu aprendo muito com isso, porque aquilo que eu erro, ele não erra, sabe? Aquilo que ele erra, eu não erro, e a gente vai se completando, sabe? E uma das coisas que eu aprendi a colocar em prática no meu casamento é o fruto do espírito. São 9 frutos que às vezes é difícil de colocar em prática. Eu vou ser sincera com vocês, é muito difícil. Mas a gente vai a cada dia convivendo junto e a gente vai colocando em prática, e quando a gente coloca em prática, o nosso casamento começa a ir bem. E o primeiro fruto do espírito é o amor. Desde quando eu casei, eu sempre oro ao Senhor e peço pra Ele me ajudar a amar o Luiz como a mim mesmo, porque eu acho que se eu amar o Luiz como a mim mesmo e ele me amar como a si mesmo, eu nunca vou fazer pra ele aquilo que eu não quero que ele faça pra mim, sabe? Então, eu sempre tenho isso nas minhas orações comigo, eu peço pro Senhor, me ajuda, Senhor, a amar o Luiz como a mim mesmo. E nós temos que ter no nosso casamento alegria, paz, temos que ter paz no nosso casamento, temos que ter longanimidade, e isso eu acho um pouco difícil da gente ter. Eu fui procurar no dicionário o que significa essa palavra, longanimidade, e saiu paciência para suportar as ofensas. E eu acho isso pra mim, né? Eu acho isso, assim, foi algo que eu também tenho aprendido com o Senhor, que às vezes é meio difícil, né? Ainda mais na hora, como eu já falei, na hora da briga, na hora da discussão, você tá lá, ser longânimo. Ele tá, tipo, seu marido fala pra você e você tá lá, paciente pra receber as ofensas. Sabia que você deixa o seu marido mais bravo com você do que quando você responde? Porque ele tá falando e você tá lá, quietinha, você não responde, você fica quieta e fica lá e não responde pra ele, ele vai ficar falando sozinho, e isso eu tenho certeza que vai deixar ele mais bravo, você deixar ele falando sozinho, do que você responder ele. E é bem melhor, gente, porque dependendo daquilo que você soltar, não vai voltar. Então é melhor você ficar quieta, você ouvir. Depois, quando vocês já estiverem calmo, ele calmo, você calma, aí um vai falar com o outro e vocês sentam e conversam aquilo que aconteceu, né? E nós temos que ter também benignidade, que eu também procurei no dicionário, isso significa doçura. Bondade, que é disposição para fazer o bem. Fidelidade, que é você ser leal com o seu parceiro. A fidelidade, ela é muito importante dentro de um casamento, gente. Porque quando a gente casou, quando a gente tava lá, a gente jurou ser fiel ao nosso marido. Essa aliança aqui, olha, gente, que a gente carrega no dedo, que você carrega no seu dedo, é uma aliança, é um compromisso que você tem com o seu marido e com a sua esposa. Então, nós temos que ser leal
em todas as áreas, sabe? Nós temos que tomar muito cuidado naquilo que nós vemos, porque você não ser fiel à sua esposa ou você não ser fiel ao seu esposo não é somente você trair ele, sabe? Mas também nós temos que vigiar muito com os nossos olhos, com aquilo que a gente vê. Se nós olharmos para um homem ou se o homem olhar para uma mulher e levar pra mente e cobiçar, gente, isso daí já é pecado também, já estamos adulterando no nosso coração. Então isso também não é você ser leal ao seu esposo ou à sua esposa. E a lealdade, eu acho que isso é muito importante. E se você ama, se você tem o primeiro fruto do Espírito dentro de você, se você ama o seu marido como a si mesmo, gente, você nunca vai fazer isso. Por isso que eu falo, Senhor, me ajuda a amar o Luiz como a mim mesmo. Porque se eu amar ele como a mim mesmo, bom, eu não gostaria que ele olhasse para outra mulher e cobiçasse. Então eu também não iria fazer isso com ele. Com todos os outros frutos do Espírito que eu falei também. E o outro fruto do Espírito é mansidão, que significa você ser calmo, lentidão no falar ou no agir, que também engloba com o que eu já falei, né? É meio difícil, mas nós temos que tentar pôr em prática. E por último, o domínio próprio. O domínio próprio. Que eu acho que esse é um dos frutos mais difíceis da gente ter, mas que a gente possa ter todos esses frutos, sabe? Que a gente possa andar em espírito e não cumprir os desejos da nossa carne, que a gente venha mortificar a nossa carne pelo espírito. E a gente só consegue fazer isso através da palavra de Deus, né? Através da nossa intimidade com ele. Eu acho que já fazem umas 2 semanas lá no salão onde eu congrego que o pastor ele fala que é pra gente tomar muito cuidado, pra gente vigiar naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós vemos e naquilo que nós falamos. E eu creio que cada pessoa, ela tem a sua área mais fraca, né? Uns é com aquilo que ouve, uns é com aquilo que vê, uns é com aquilo que fala. Mas eu creio que todas essas têm as suas consequências. Se a gente dá brecha para aquilo que ouvimos, para aquilo que falamos ou para aquilo que vemos, terá consequência. Então que nós possamos orar e vigiar para nós não entrarmos em tentação. Que nós mulheres possamos ser mulheres sábias, que a gente possa pensar naquilo que a gente responde e que a gente não venha ficar falando coisa desnecessária, falando o que não deve, falando da vida dos outros, falando isso, falando aquilo, sabe? Vamos vigiar mais, porque Tiago ele fala que com a nossa língua nós bendizemos a Deus e Pai e com ela nós amaldiçoamos os homens feitos semelhanças de Deus e que de uma boca procede bênção e maldição. E aí ele fala, meus irmãos, que não convém que isso se faça assim, sabe? Não convém, gente. Não é pra ser assim, de uma boca proceder bênção e maldição, porque da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Ou é água doce ou é água salgada. Ou é bênção ou é maldição, sabe? Então que da nossa boca só venha sair coisas boas, palavras que edificam, somente bênção. E eu creio que quando a gente fecha a nossa boca, trava a nossa língua, a gente tá conseguindo ter o domínio da nossa língua, né? É muito difícil. O Tiago, ele fala que o homem que não tropeça no falar, esse homem é perfeito varão e consegue dominar o corpo inteiro. Bom, era isso, gente, que eu queria falar pra vocês sobre a língua. Eu creio que esse assunto é muito importante, é algo que a gente tem que tentar refrear a nossa língua, sermos mulheres sábias e meditar naquilo que nós vamos responder, não somente dentro de casa, mas fora de casa. E é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar um joinha aqui pra mim. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito para ficar ligadinho nos novos vídeos que estão por vir. Sigam a gente nas nossas redes sociais, o nosso Instagram é @mulheresseusdons, a nossa fanpage é www.facebook.com/mulheresseusdons. Entre lá no nosso blog, que é www.mulheresseusdons.com.br. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais para ajudar a gente na divulgação do nosso canal. E é isso aí, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!